Olá, muito bom dia, um feliz sábado a todos. Vamos lá, dar continuidade nas mensagens, nessas pregações, ministrações, que procedem da palavra de Deus e da vontade do Espírito Santo, segundo assim eu tenho percebido, e obedecido. Bom, ontem eu criei um texto que Deus me disse para compartilhar. Eu vou até deixar na descrição desse vídeo, vou ver se cabe. Contando de experiências que eu tive, visões, uma delas foi de um anjo, voando pelo céu. Uma outra em que existia um livro esparramado assim, aberto, meio antigo, com umas partes faltando, e duas mãos fecharam esse livro, e esse livro caiu na minha mão, do céu, em visão. E eu ouvi uma voz que dizia, abre o livro. E eu abri o livro. E na hora que eu abri, resplandeceu uma forte luz, dourada. Claro, aquela luz vem, ela se espalha, claro, me iluminou e passou também aqui, por fora, ao redor. E o livro desapareceu. O que mais? Sim, aí eu escrevi o livro, aí eu contei meu testemunho, uma experiência que eu tive, no ano passado, algo que foi assim muito poderoso, algo que coisas muito sérias aconteceram. E uma coisa que eu tenho entendido, quando Deus nos mostra algo, a gente, ou para escrever assim, nem tudo a gente capta na hora, mas a revelação parece que ela vem vindo, em partes, aos poucos, como por exemplo a questão do livro, Apocalipse também fala, de um livro, na mão de Deus, que o Cordeiro que abriu os selos e abriu o livro, não estou dizendo que é isso, mas no meu entendimento faz uma referência, faz uma referência à compreensão, vamos dizer assim, talvez que, de maneira geral das escrituras, algo que foi compreendido, e teve uma visão também em que eu conversava com Deus, eu estava com Deus, Deus me mostrou o diabo, e é claro, Deus tem todo o controle e autoridade sobre Satanás, Aliás, por que o diabo está aí então, existe, cara, Deus só não destrói Satanás, não destruiu, para ele não ser injusto, de não deixar que os seres que ele criou tenham opção de escolha, isso seria algo ditatorial da parte de Deus, assim como o amor dele. Ele nos mostra o caminho, ele nos mostra a verdade, ele nos revela o seu amor, porém cada um é livre para escolher, se quer obedecer ou se quer desobedecer, se quer esse amor ou não. Porque se nós não tivéssemos a opção de escolha, nós não escolheríamos por amor a ele. Não existiria amor, seria uma obrigação.
da nossa existência, né? Então Deus, ele é justo, e de forma alguma ele poderia ter destruído Satanás, né? Assim, em que ele se rebelou, escolheu se rebelar, né, para Deus. Então Deus me mostrou ali, né, em visão, né, o Satanás, né, parecia algo, né, agradável, né, bonito, simpático, né, inofensivo, né, que de repente se transformou num monstro, né, assassino, que, né, até veio assim, né, tipo, como um cachorro na coleira, sabe? E, né, que veio até o limite em que Deus permitiu, né, e Deus, né, e ele se retransformou, né, voltou numa figura angelical ali, inofensiva, né, agradável. Deus falou, né, pode sair. E entre outras coisas, né, que está escrito ali. E hoje, e assim, é claro, eu falei, nossa, quando eu escrevo tais coisas, são coisas sérias, né, são coisas muito fortes. E de duas uma, você vai falar isso para as pessoas, né, alguns vão acreditar, outros não, né, a gente pode ser até atacado por isso, né, criticado, zombado, enfim, né, as reações são diversas. E ainda mais que o Espírito Santo me disse para mandar para todo mundo que eu conheço, né, tá no meu Facebook, né, eu fiz 2 listas, né, aqui do WhatsApp, mandei para todo mundo. Cara, e a cabeça da gente falar, velho, como assim, né? Para você entender tudo isso, né, para você tá expondo isso para um monte de gente, né? Como vai ser a reação? E cada um tem uma reação, né? E a pior delas é dos haters, né? As pessoas, né, que não gostam, né? Se sentem incomodadas, né? Pode até se sentir ofendidas com alguma coisa. E tudo tem base na Bíblia, né? A principal delas, uma que eu nunca ouvi ninguém explicando. Não, primeiro deixa eu falar a parte de hoje, né, para depois falar um pouco da parte de ontem. Aí hoje o Senhor me deu um entendimento do seguinte, né, do livro de Daniel, da visão, né, da estátua de Nabucodonosor, e tinha lá todos os reinos, né, das eras da terra. E o último reino, que é um reino, são os pés da estátua, são de ferro e de barro, em que uma pedra, né, vinda do céu cai e destrói a estátua inteira. E sempre me ensinaram, né, que falavam, o pé de barro, né, faz alusão à igreja romana, né, resquício do Império Romano, que perdurou o Império, né, ele acabou, ele passou. Mas a igreja e a sua forma ali clerical, imperial, ela permaneceu, certo? E sempre falaram, né, que os pés de barro e de ferro era Roma e o bloco econômico da União Europeia. Cara, tá um negócio que nunca me fez muito sentido, né? Nunca entendi muito isso. Eu já parei para pensar, eu falei, 2 reinos, né, divididos e unidos. Eu falei, cara, isso aqui é a igreja. É a igreja romana e a igreja protestante, né? E fala lá, né? O barro como de oleiro. Cara, o barro na mão do oleiro, que é o crente, né? Tem tanta louvor, né, evangélico, que nós somos o barro, né, nas mãos de Deus, e que, né, Deus quebra e refaz e quebra e refaz. E, cara, isso aqui é a igreja protestante, a igreja cristã. Eles são unidos, né, por semente de homem, por Cristo, né? Nós temos Cristo em comum. Mas a gente não se une. Os 2 reinos não se... Cara, isso foi falado por Daniel, uma visão dada ao rei da Babilônia, né, não sei quantos, né, anos atrás, antes de Cristo. Olha que maravilha, como Deus é perfeito, né? Depois de milênios, um negócio que vem acontecer agora, cara,
né? E cara, eu nunca vi ninguém falando disso. Cara, e assim, eu estudo, né? Eu já acompanho vários pastores. Hoje em dia não mais, né? E ainda mais recentemente, eu confesso que eu tenho, né, buscado, né, os meus estudos, né, buscado, né, aprender com Deus, algo que meio que né, de forma autônoma, né? Eu buscando a Deus entendimento, fazendo meus estudos, as minhas associações aqui, né? Enfim, e sinto muito privilegiado e agraciado por Deus, né, esses dias, porque Deus tem me ensinado muitas coisas e pedido para compartilhar, só que, né, não é fácil, né, e ainda mais, né, pregar para muitas pessoas que têm visões diferentes, né, não concordam, não conhecem, são contra muitas vezes, né, a igreja protestante e tudo mais. Então a revelação que Deus me mostrou, que esse último reino é um reino espiritual, é o reino da igreja, dividida e unida ao mesmo tempo, só que elas não se unem, e com a volta de Cristo, não vai ter mais essa, né, distinção. Vai ter o reino de Deus e vai ter a galera que não é do reino de Deus, que não vai fazer parte do reino, né? Então é essa, cara, né? Olha, de repente alguém, né, tiver... Não vou nem falar porque é isso, cara. Né, eu dar uma opção aqui de repente alguém ter né, saber da verdade, não sendo essa, né, poderia, né, me mostrar, né, eu já errei muitas vezes, né, eu não sou... tem coisas que eu tô tentando falar, Deus não tá deixando eu falar, então, né, glória a Deus por isso, né, não vamos falar então. E assim, né, então existe, né, Deus já sabia que ia acontecer, né, Deus revelou, né, pro seu povo, né, pros seus profetas. E é isso, cara, Jesus está para voltar, e Jesus vai voltar e vai acabar essa segregação, né? Vai ser uma coisa só. E uma das coisas que pega é a questão da diferença doutrinária, né? Diferença de entendimento, né? De revelação. É o que acontece. Nós que, né, nos baseamos somente na Bíblia e pela Bíblia, nós vemos muitas coisas erradas, né, praticadas pela igreja romana, que não condizem com o que está escrito na Bíblia, né? Inclusive, né, umas figuras, né, do Apocalipse, né, da besta e tudo mais, né, da meretriz, né? Nós sabemos, né, pela vasta quantidade de características e semelhanças, né, de que realmente é isso, né, que eles estão errados em muitos pontos, né, mas Deus me deu um ponto que eu nunca tinha ouvido ninguém falar também, que era em relação ao vinho, né, o vinho alcoólico, e que o Apocalipse ele é cheio de figuras, né, mas cara, ele fala de vinho assim, tipo, descaradamente, né, o vinho, né, do furor, da ira de Deus, né, o vinho da prostituição. E é um dos pontos teológicos, cara, que sempre mexeram comigo, né? A bebida alcoólica, o vinho. E esses dias Deus também me deu o discernimento, né? Assim, o checkmate da parada, né? Até agora, né? Talvez possam vir mais. Mas a questão em Levítico, Deus disse que se os sacerdotes consumissem álcool, aí usa a palavra vinho, só que vinho na Bíblia, né, não sei lá, do hebraico ou do grego, ele é usado a mesma palavra, mas não faz distinção se é vinho alcoólico ou se é vinho suco de uva, né? E a Bíblia fala, né, o vinho, né, com uma grande especiaria, né, e fala da Bíblia inteira de vinho, né, assim como o azeite de oliva, né, que eram produtos, né, de muito valor, de muita importância para o povo. E você lê vinho lá, você
pensa na manguaça, né? Você pensa no vinhozinho tinto e tal, né? Com teor alcoólico, né? Que dizem até que faz bem para a saúde, mas não é o vinho alcoólico que faz bem para a saúde, são as uvas que fazem bem para a saúde. Tome um copo de uva, de suco de uva integral todos os dias da sua vida e você vai evitar muitos problemas cardíacos e outros, né? Já o álcool, que as pessoas creem que faz bem, né, os malefícios causados pelo álcool, mesmo numa taça, são muito maiores do que os benefícios. E outra, então o sacerdote jamais poderia fazer consumo de vinho. Agora, só pode ser vinho alcoólico, porque Jesus tomava vinho. E ainda fala, né, vinho ou bebidas fortes, né, bebidas fermentadas. Porque o fermento, né, ele era considerado como, muitas vezes, ele era demonstrado como algo pecaminoso, relacionado ao pecado. Até que são a festa de pães asmos, pães sem fermento, né, que o povo deveria comer na Páscoa. E o vinho também não poderia ser fermentado, já que faz referência ao pecado, não poderia ser fermentado. E Deus ordenou para os sacerdotes: se alguém tomar vinho e vir ministrar, entrar aqui na tenda do encontro, vai morrer. E como que Deus fala isso lá atrás? E agora, né, Deus vai cear com todo mundo e dando vinho para a galera. Aí que tá, não é o vinho alcoólico. Jesus, como o sacrifício perfeito de Deus, né, o Cordeiro Santo, imaculado, que nunca pecou, ele não poderia consumir bebida alcoólica, né? Porque, cara, o vinho, ele altera a mente da pessoa na hora. Como é que Jesus, tendo que fazer uma obra, né, trabalhando todo o tempo, e outra, ser um sacerdote do Deus Altíssimo todo o tempo, o sacerdote não podia consumir álcool diante de Deus, Jesus vivia diante de Deus. O vinho leva à libertinagem, né? Eu sei que tem versículos que falam em prol do vinho, né? Mas é isso, cara, né? Não é o vinho alcoólico. Tem passagem sim que foi, né? Se fala ao vinho alcoólico, mas, cara, sempre é dito coisas más, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que eu aprendi em outra igreja é que você não podia se embriagar. Mas, cara, quem que já bebeu na vida e nunca embriagou? Quem que bebe um copo e não quer mais beber depois? Diz que o vinho leva à libertinagem. E tantas outras coisas mais são contrários ao vinho alcoólico na Bíblia. Então Jesus não poderia, Jesus nunca tomou uma gota de álcool na vida dele. O vinho fermentado, ele é um suco de uva velho. E outra, faz alusão ao pecado. Então Jesus nunca tomou, e Deus nunca aprovou o consumo de álcool, principalmente no altar dele. E o que a igreja romana faz? Faz os seus cultos com vinho alcoólico. E dão vinho para todo mundo no altar no altar de Deus, né? Assim, eu digo entre aspas porque Deus é totalmente contra o pecado, né? O pecado é algo que cria inimizade. Como que o homem vai prestar culto diante de Deus com o pecado em suas mãos? Né? Isso também faz se encaixar perfeitamente, né? As repreensões bíblicas para, né, a igreja romana, a igreja imperial, que isso foi dito em profecia, né? Que um momento ia vir a ira de Deus sobre eles, né? Assim, né? Como eu falei, a salvação, ela não é placa de igreja. Quem salva é Jesus Cristo, né? E não é os nossos erros que vão nos condenar, mas é permanecer nos erros, é aprender a lição e continuar errando, né? Aí já é uma escolha nossa, né? Porque o erro nos afasta de Deus, não nos une. Então, olha a discrepância, né? Como que eu vou prestar um culto a Deus se Deus proibiu, disse que ia matar
E eu estou ali oferecendo, e não só para mim, mas oferecendo para multidões. Quantos milhões de seguidores? A primeira comunhão é a primeira vez que você toma vinho no altar diante de Deus. Cara, me mostra um católico que não bebe. E os caras, né, quem bebe, bebe mesmo, com força, né? Então, cara, isso tá claramente revelado que não é o culto da vontade de Deus, né? E Deus diz que é, né, algo imundo, algo que, né, é pecado. É como você vai diante de Deus oferecer ali uma oferta de pecado para Deus? Deus não aceita. Por isso que tem toda essa relação, né, de que, né, do trono de Satanás está dentro da igreja e tudo mais. Né? Não é que, né, tá lá o satanazão lá, mas é o engano, né? O engano, as mentiras vêm do inimigo, né? Nós podemos até estar enganados, né, por ignorância, mas mesmo assim, se eu estou agindo, vamos dizer, se eu estou fazendo o que é justo, correto e bom, sabendo ou não, eu estou sendo um canal de Deus no mundo. Agora, se eu estou cometendo um pecado, sabendo ou não, né, quem que é o pai do pecado, digamos assim, né? É Satanás. Então, se eu estou cometendo um pecado, no momento que eu cometo um pecado, eu não estou manifestando Deus e a vontade, estou manifestando Satanás e a vontade de Satanás. E pior ainda, eu creio, eu ensino, né, eu prego, eu compartilho, né? E o pecado são coisas que afastam o homem de Deus. Olha a obra de Satanás, né? Outra coisa, né, o descanso. Deus estipulou, né, em Gênesis sobre o descanso, o sábado, né? E até Apocalipse fala do sábado. Né? E tem aquelas questões, não, que a lei passou, não sei o que não precisa mais guardar a lei, né? Que depende do dia. Cara, se Deus deu uma coisa que Deus, né, estipulou, né, determinou, e jamais ele aboliu isso. Bom, digamos que tá, vamos descansar em um dia. Pô, vocês vão escolher um outro dia para descansar? Descansa no dia que Deus tinha falado que era para descansar, né? Sentir, não precisa mais obedecer, pô, a gente tem que descansar. Todo mundo tem que descansar um dia na semana. Vamos descansar no dia de Deus. E Deus prometeu que era um dia 3 vezes abençoado, um dia que o próprio Deus descansou das suas obras. Jesus descansou no sábado, os apóstolos descansaram no sábado. Aí a galera vem por um ensino que não condiz com a Bíblia, né, que agora é domingo, né, porque Jesus ressuscitou no domingo. Onde está escrito isso, que é para guardar o domingo? E outra, né, tem na Bíblia que Deus falou que seria um sinal de Deus com o seu povo perpétuo. Perpétuo é para sempre. Assim como a Páscoa né, é algo que é perpétuo. Então, Deus está falando que é um sinal. É um sinal. Os outros povos, uma das coisas que iriam identificar o povo de Deus é que o povo no sábado não é o dia de Deus. Não faziam nada. E cara, sábado é o dia de Deus. Como é que eu vou encontrar Deus no domingo ou na segunda? Eu acho que posso encontrar Deus todos os dias. Mas tem um dia que é o dia do Senhor, que é o sábado do Senhor. Né? E até ali ontem, né? E a gente sempre fala de descanso, tem que guardar. É um dia de convocação. Cara, Jesus está para voltar. Jesus, assim, né? Jesus vai voltar num sábado. Né? E você vai estar esperando Jesus no domingo? Aí tem aquela questão, né? A parábola das 10 virgens. Né? Tinha 5 nécias e 5 prudentes. As prudentes levaram óleo a mais. O óleo faz alusão aqui ao Espírito Santo. Né? O Espírito Santo foi enviado por Jesus do céu para os homens. Né? Como se a pessoa de Jesus estivesse aqui comigo, né? Jesus aqui, ó, né? Cadê minha mão? Tá aqui, ó, tô abraçado com Jesus. O Espírito Santo está aqui comigo, né? Que habita no meu coração. Tamo junto.
É como se Jesus estivesse aqui comigo. Então aquelas virgens prudentes, que faz referência à igreja, né, ou os crentes, são aqueles que estão com o Espírito Santo. E todo mundo esperando, e as nécias não, né, nem levar, não tinham óleo, não tinha o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo confirma as Escrituras, porque foi escrita por ele e fazem referência a ele as Escrituras. Agora, como que eu vou agir diferente das Escrituras, esperando, e assim, agir diferente das Escrituras é algo que desagrada a Deus. Como que eu vou desagradar a Deus e querer andar com Deus? Né? Porque todas as obras que desagradam a Deus, né, o amiguinho aqui não pode ser o amiguinho das Escrituras, mas um outro amiguinho, né, que propaga a vontade diferente ou contrária da vontade de Deus. Né? Deus é um Deus de aliança. Né? Se eu caso com Deus, eu tenho um compromisso por uma vida com Deus. Agora, se eu trair Deus, desobedecer a Deus, magoar a Deus, o que eu faço com a nossa aliança? Deus vai me amar mais quando eu errar? Ou quando eu escolher me afastar, ou escolher meus próprios caminhos? Ou escolher outros deuses? O que acontece com a minha aliança com Deus? E como é que eu vou fazer uma aliança com Deus no altar, para Deus, com o pecado? Com um vinho, consumindo álcool né, e ensinando o mundo inteiro a beber álcool. A gente sabe das consequências do álcool, né? Não só espirituais, né? Da depressão, né? Gera violência, né? Doméstica, violência, brigas, a lascívia, né? Traição, a pessoa sai de si. Como é que Jesus, né, ia tomar uma ou outra, né, depois de, né, ir pregar? Como é que no momento de muita alegria, de festa, se segurar, né? É porque bebe pouco, toma só um copinho de vinho numa festa, todo mundo alegre, né? Já pensou? Deus, opa, hoje vamos ferrear. Aí, todo mundo bebe, né? Jesus começa a olhar com outros olhos, né, para Maria Madalena, para Marta, não sei o que, né? Porque o álcool mexe com a libido, né? Deixa a gente corajoso, né? Deixa a gente, né, com apetite, com desejos, né? Já pensou, né? Já não, hoje tirar o dia de folga, vamos beber, né? Aí não vai no monte orar, buscar Deus, acorda com ressaca, né? Aí o Lázaro tá lá morto, lá já ficou muito tempo morto, não dá tempo de ressuscitar mais o cara, aí não sai na Bíblia um milagre, né? Ou então na Santa Ceia, né, antes da crucifixão, eles tomam todas lá para, né, alegrar, poxa, tá acabando, né? Glória a Deus, tá acabando minha missão aqui, vamos festejar, né, as nossas vitórias aqui, a igreja crescendo. Aí os caras tomam todas na Santa Ceia e Jesus não aparece para a crucifixão, né? Acorda de ressaca. É uma brincadeira, Deus me perdoe, né? Não quero aqui usar o nome de Deus em vão. Mas, cara, é totalmente isso, né? Não estou falando que eles são maus, né? Uma das crises que eu sempre tive, assim, em questões teológicas, né, cara? Porque, né? O que tá de errado? Qual que é a diferença, cara? Sei que tem algumas diferenças, mas, né, tem a sua essência, tem as suas particularidades que, né, são as mesmas, né? O que tá de errado, né, pra gente quebrar isso, né? Quebrar essas... E é isso, né? E a igreja protestante fala muito, mas talvez falta sabedoria na forma de falar, ou falta a parte dos romanos aceitarem isso, né? Quererem, né, permitirem que sejam transformados, né, pelo Espírito Santo, por Deus, né, mudarem, né, quebrarem os dogmas, né, aquelas regrinhas e tal, né, porque praticamente é uma lei, né? Quando nós submetemos a Deus, né, Deus tem as suas leis, né? O governo tem as suas leis, a igreja tem as suas leis. Só que as leis romanas não condizem com as leis bíblicas.
que foram escritas pelo Espírito Santo de Deus. E eles pensam estarem fazendo, né, eles acabam com a gente também, atacam os protestantes. Os protestantes saíram lá de dentro, né, da igreja romana, doutores em teologia. Isso aqui está errado, tem que mudar e vamos reformar. Apresentar a proposta para a liderança da igreja, que nós temos o poder. Eu sou o Papa, eu sou descendente de Pedro, né, sucessor de Pedro. Aonde que está essa comprovação dessa nomeação, que Pedro foi nomeando de um e nomeou, cadê isso? Né? Onde que está que Pedro era o bambambam, era o Jesus na terra? O infalível? Nossa, Pedro errou tanto. Inclusive, Deus chamou ele de Satanás. Né? Arreda Satanás. E o Pedro hoje em dia, né, diz que ele é infalível. Né? O Pedro que andava com Jesus não foi infalível. E o Pedro agora, né, que é um dos soberanos da terra, né, e da terra que jaz no maligno, e que tem tantas contradições com as escrituras sagradas, é infalível. Né, e que aqueles que saíram, que não se submetem, né, são anátema, né, são maldição, não serão salvos. Né? Então, por essas diferenças que existe a igreja protestante. Né? Antigamente a igreja era protestante, né, virou romana por causa do império, e a galera protestante saiu de dentro da igreja. Quis reformar pelo bem da igreja, pelo bem do mundo, mas os poderosos rejeitaram. Né? Os homens que cogitam das coisas desse mundo rejeitaram. Não, nós temos a liderança, nós temos a autoridade, né? Nós temos um império ao nosso lado, nós temos um império, né? A força, né? Para conquistar outros povos, para evangelizar. Vamos, né? Atravessar os mares, vamos, né? Evangelizar, catequizar, né? Os brasileiros, as indiazinhas. Né, para bons entendedores, palavras, né, minhas palavras bastam. Né, olha a diferença, né, de uma colonização protestante, né, do norte do norte da América. A diferença da seriedade, né, desde o governo com cada indivíduo, com cada cidadão, né, numa colônia de colonização, e aqui, né, de exploração, ou seja, vieram roubar a gente. E essa cultura ficou, né, de uma igreja que não condiz com o que diz a Bíblia, né, que segundo a Bíblia não tem essa aliança que pensa que tem com Deus, e essa aceitação que pensa que tem com Deus, porque elas têm vários pontos, né, contraditórios com as leis de Deus, com a Bíblia. Né, mas o ponto não é esse, né, não quer, as pessoas sabem, né, surgiram guerras por isso, né? Não é novidade para ninguém, e é o que perdura, né? Mas não é o que estou falando, né? Porque as escrituras dizem, né? E graças a Deus, né? Deus nos concede o Espírito Santo, né? Que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo não vai fazer eu pecar, você pode ter certeza disso. O Espírito Santo também não vai fazer você pecar, né? Se você tem, né? Eu sei que existem anjos caídos, né, que falam com os homens, que nos guiam, né, e são como os deuses para nós, né, ou um canal, né, para uma divindade superior. Cara, são os anjos de Deus, né, e tem o inimigo e seus anjos que também agem, e você não vê a cor deles. Agora você discerne pelos frutos, você discerne, né, pelo que Deus deixou escrito, né, para comprovar. Deus não poderia deixar a gente sem comprovações da sua vontade, já que ele, né, não está aqui em todo o tempo pessoalmente, né, não existe, sei lá, um país de Deus, né, onde Deus está lá e falando para todo mundo, né, mas tem os seus servos, né, e o seu Espírito e a sua palavra, que é a forma que Deus age na terra, né. Deus já pessoalmente, né, no Gênesis, né, através de anjos, através de Jesus, está aí a história, né? A Bíblia nos conta tudo. Então é isso. Quando Jesus vier,
né, ou o entendimento das escrituras for revelado para todo mundo, pô, isso é verdade, é a vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está falando. Pô, vamos seguir a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não é por causa da minha igreja ou por causa da sua igreja, é por causa de Jesus. E quem é Jesus? Quais são as palavras de Jesus? Qual que é a vontade de Jesus? Né? Como que é o Espírito de Jesus? Como que Ele manifesta? O que Ele está fazendo? O que Ele fala? O que Ele quer? O que Ele espera? Então, os frutos da vida de uma pessoa, né, as atitudes, a palavra, a fé que ela declara, revela se está de acordo com a pessoa aliançada com Deus, com a noiva verdadeira, com a noiva que está com o óleo, que está com o óleo certo, na quantidade certa, esperando o seu noivo. A parábola das virgens. Então, uma parte das igrejas ou das pessoas ali, dos crentes, estavam com o óleo certo, com o Espírito Santo, no momento certo, no dia certo. Na hora que Jesus veio, e assim, o noivo atrasou um pouco, né? E todo mundo dormiu. Na hora que Jesus chegou tarde da noite, talvez meia-noite, a luz das suas lamparinas, do Espírito Santo, né, do seu azeite que eles carregavam, fizeram com que eles pudessem iluminar a própria face, né, e também ver, né, a face do noivo, né? Imagina na escuridão, você acorda, ouve uma voz, né, se acende sua lamparina, Senhor, eis-me aqui, né, ó, joia, vem comigo, minha noiva minha, é você, noiva minha, vem comigo, né, vim te buscar. E as outras, né, no escuro, não conseguiram se mostrar, não demonstraram que estavam em obediência, que receberam o óleo do noivo, né, o aviso do noivo, porque o noivo avisou, ó, levem tanto de óleo, que eu vou voltar. E aí o que aconteceu? Quem tiver sem o óleo do Espírito Santo, o óleo dado por Deus, né, as escrituras, né, a presença de Deus, a comunhão com Deus, o acesso ao trono do Pai, vai se casar, né? E aquelas que ficaram dormindo, né, ficaram perdidas no escuro, o noivo vai partir, ele veio buscar para ir embora, né? Quem ficou, ficou, bal, quem foi, foi, glória a Deus por isso. Eis-me aqui, né? Senhor, pode me usar, fala comigo que o teu filho te escuta, teu servo te ouve. Não é fácil compartilhar, né? Querer mostrar as coisas para as pessoas, né? Tem retaliação espiritual, tem retaliação verbal, né? Acusação, inimizades, conflitos, guerras por causa disso, né? Mas já passei por poucas e boas já, buscando a Deus, me entregando, negando o meu eu. E o ápice, né? Acho que da presença de Deus em nossas vidas, cara, é que isso aqui tá acabando. A gente vai casar com Deus e a gente vai começar a ter uma vida inteira casados, né, face a face com o Senhor. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. E Deus não quer falar que, né, uma igreja é melhor, outra melhor. Não. Ele só quer amar você, ele quer me amar, ele quer nos amar. E eu só vou conseguir amar e ser amado se eu tiver contato, se eu tiver relacionamento vivo, se eu tiver amor, né? E as minhas atitudes declaram isso, né? E o meu relacionamento com Deus, né? As obras de Deus na minha vida, né, é uma retribuição, né, é um relacionamento vivo, né, mas como, né, Deus disse que ia matar a galera, que se fizesse a galera tá fazendo, e vai morrer, porque Deus vai voltar,
e não vão passar pela lei, pelo julgamento, né? Deus tem uma lei que vai julgar as pessoas através dessa lei, dessa legislação. E Jesus, ele sabe todas as coisas, ele conhece todos nós. E o diabo também, né? O diabo está 24 horas por dia nos acusando para Deus. E Jesus está lá, né? Investigando cada um de nós. Ele sabe cada detalhe de nossas vidas para poder nos defender diante de Deus. Agora, você é culpado? Ele falou que ele tem um poder para pagar, né? Para resolver todos os nossos pecados. Meu filho, vai e não peques mais. Essa é a palavra de Deus. Você errou? Tudo bem, né? Levanta e anda comigo sem pecado, porque o pecado é algo que vai gerar uma barreira entre a gente. Senão a gente não vai andar junto se você tiver pecado na sua mala, na sua mente, na sua vida. É sem pecado. O pecado mata. Qualquer pecado mata. Afasta de Deus. Morte espiritual, morte eterna. Más consequências para a minha vida, para a minha saúde, para a minha mente, para os meus relacionamentos. Então é isso, gente, né? Jesus ama todos nós, todos vocês, e Ele quer mostrar para vocês a forma que vai tornar vocês capazes de receber esse amor, de se achegar até Ele. É só por meio de Cristo, né? E a gente chega, né, a Cristo por meio do Evangelho, né? Não é por causa de objetos, né, de estátuas, né, de deuses, diversos deuses, né? Por causa que o homem fez isso. Muito bom, legal o exemplo deles, né? Mas estão mortos, não ouvem o que a gente fala. Amém, sim. Posso finalizar. Era isso para compartilhar, né? Eu fiquei meio aflito ontem porque umas coisas muito, né? São muito fortes, né? A gente não sabe como vai ser. Às vezes tem, né? Tem as profecias, tem as coisas, mas como é que, e agora, né? Tipo, e aí, Jesus vai voltar? Como é que vai voltar? Da onde? Pô, eu vi um anjo no céu, velho, das 3 mensagens angélicas. Um anjo passando pelo céu e entregando a palavra de Deus para as pessoas. Eu vi um anjo ontem. Né? É loucura minha? É ilusão? É o cumprimento? O que é? O que está acontecendo? Eu não sei, mas vamos falar de Jesus. Porque isso eu sei fazer. E Deus está me ensinando. E eu estou, né, usando experiências, né, coisas que Deus me fala, coisas que estão escritas nas Escrituras, que é a palavra de todo mundo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? O Deus dos judeus, Deus que todo mundo inteiro sabe. Né? Só que a gente não sabe o que está escrito. Duas coisas aqui que nunca ouvi ninguém falar, nunca ninguém entendeu, ninguém nunca falou, né? Porque Deus ele vai nos revelando a cada dia, né? E é assim, né? A vida é uma revelação, né? Nós estamos num momento em que está buscando a Deus, uma hora que vai explodir, cara, e Deus vai aparecer aí, velho, né? E tudo vai acontecer, tudo vai se cumprir, eu tenho certeza disso, que aos poucos as coisas vão se cumprindo, né? Pouco a pouco, né? Assim, mentalmente, poxa, né? Quem que é esse cara, velho, né? Assim, né? Eu não sou famoso, não sou de muitos amigos, né? De muitos amores, não sou uma pessoa muito agradável, eu sei, eu sou, né, centrado, sou na minha, passei, né, por muitos problemas, né, na vida, né, enfim, né? Quem que é esse cara agora, né, para falar isso, né, falar do meu Deus, falar não sei o que eu tô indo pro inferno, me condenando. Cara, a gente não tô condenando, tô falando como que Deus salva, né? Eu quero que você seja salvo, meu irmão, né? Minha irmã, meu parente, meu amigo, né? Eu amo você, porque Jesus me diz para amar o próximo como a mim mesmo. Eu me amo, né? Eu também te amo, né? Eu amo, mas de acordo com Deus, né? E eu não vou conseguir te amar enquanto, né, se você não estiver comigo, andando com Jesus, estiver salvo,
né? O maior amor que eu tenho por você é ver você salvo. Como é que eu vou querer ser seu amigo e deixar você ir pro inferno sem te alertar, sem te chacoalhar, tentar colocar na sua cabeça, falar, meu, você tá no caminho errado, cara. O teu amigo aí não é o Espírito Santo, cara. É um espírito de outra procedência. Pode ser amável, você pode amar ele, adorar ele, gostar dele, ser feliz com ele, mas, cara, esse espírito, se não for o Espírito de Deus, Deus vai voltar e vai acabar com esse espírito, vai acabar com você também, cara, que tá andando com ele. Bom, é isso, né? Que Deus abençoe cada um de nós, né? Eu não tô respondendo nem falando com muita gente, porque, cara, eu mandei mensagem para 500 pessoas, né? No WhatsApp. E é claro que também eu não quero, eu sei que tem gente que, né, que às vezes, né, os haters, né, ou pessoas contrárias, não quero ficar discutindo, porque eu não tenho nem tempo para isso, né? Muito melhor a minha comunhão com Deus do que ficar discutindo, né, teologia ou Bíblia ou religião com os outros, né? Ou sendo atacado, né? E, cara, isso machuca, eu não quero, né? Não é hora disso, né? Se Deus falar para me falar, para responder alguém, né? Mas, né, eu tô em alguns grupos aí, né? Em algum momento eu vou dar uma olhada ali. Eu confesso, quando eu falo alguma coisa, às vezes com medo, com receio, né? Porque eu não quero conflito com ninguém, cara, né? Eu já sou muito na minha por isso, porque, meu, para não ficar tendo, né, problema com as pessoas, né? Tem pessoas problemáticas, geram muito problema, pessoas que não, né, as pessoas da igreja, né, ou, né, as que são mais obedientes a Deus são mais fáceis, né? São mais agradáveis, né? A gente consegue muito mais, né? Ter um relacionamento mais íntimo, né? Melhor, né? Eu não quero conflito para mim, né? Tô numa paz aqui, tô buscando a Deus, né? Buscando ouvir da parte de Deus para compartilhar, para mim ver, para mim entender, né? E poder ajudar as pessoas, né? Mas não é hora de eu ficar discutindo, debatendo, né? Ou vendo os outros me atacar, né? Deus tá falando, tô fazendo, né? Mandei, não vou olhar as respostas. Eu vi umas legais, a galera falando amém ali, né? Mas eu fico apreensivo, né? Cara, tudo isso mexe muito com o psicológico da gente, com o emocional, né? São tantas emoções, né? Mas é isso, né? Até as emoções, né? A gente tem que negar às vezes, né? E sofrer mesmo, passar por diversas coisas difíceis, né? Os homens da Bíblia passaram, Jesus passou, e quem sou eu que não vou passar? Aliás, todo mundo passa, né? Mas enfim, né? Deus abençoe, né? Vamos descansar no sábado, vamos buscar a Bíblia, vamos ir na igreja dia de sábado, vamos no dia de domingo também, vamos de quarta, todos os dias, né? Se possível. E vamos estudar a Bíblia e chamar o Espírito Santo me ensina, vem me ajudar, porque eu posso também ler a Bíblia inteira e não entender nada se o Espírito Santo não estiver me ensinando. Ou tiver algum irmão que tenha o conhecimento e sabedoria para estar, né, me explicando certas coisas, né? É isso, Deus abençoe, tamo junto, né? Esse vídeo eu acho que é muito importante, né, para muita gente, né, religiosa por aí. E é isso, cara, vai acabar essa segregação e vamos ser um só povo e todo mundo vai conhecer a Deus. E ninguém vai precisar ficar ensinando, porque todo mundo vai chegar no pleno conhecimento de Cristo Jesus, acesso ao trono do Pai, e todos nós vamos conhecer Deus. Não vai precisar mais ficar ouvindo os outros, né, ensinando ou explicando. Joia? Tá aí, que Deus abençoe, né? Se você gostou, dá uma força pro canal aí, pro vídeo, compartilha, né? Tem um sininho aí também. Você vai saber, quando Deus me falar, eu vou estar falando, né? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Não deixe de ouvir a voz de Deus. Se você né, se você ama a Deus, se você quer ir para o céu com Deus, ouça o que Deus fala, né? Através da Bíblia, de Jesus, do Espírito Santo, né? De anjos de Deus, é óbvio, de homens de Deus, profetas, mestres, evangelistas, pastores e profetas. Que Deus abençoe. Até mais. Beijo no coração.